Você já percebeu como algumas pessoas ficam desconcertadas diante do silêncio? Como elas se mostram inquietas quando não há ruídos, conversas ou distrações ao redor? A Bíblia nos revela algo profundo sobre o silêncio. Ele não apenas traz descanso à alma dos justos, mas também escâncara o que está oculto no interior daqueles que não estão em sintonia com Deus. Em Salmos 46:10, Deus nos dá uma ordem simples, mas poderosa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No entanto, por que essa instrução, aparentemente simples, parece tão difícil de seguir para algumas pessoas? Por que há quem reaja com irritação, ansiedade ou até agressividade diante de momentos de silêncio? Hoje, quero compartilhar com você 7 formas bíblicas pelas quais o silêncio pode revelar conflitos espirituais escondidos. Este não é um convite ao julgamento, mas a percepção para entendermos a batalha espiritual que acontece ao nosso redor diariamente. E essa batalha nem sempre se manifesta com gritos, possessões ou escândalos. Às vezes, ela acontece em silêncio, dentro da mente, no campo dos pensamentos, nos pequenos incômodos que ninguém vê. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:4-5, nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Note, muitas dessas fortalezas são construídas no interior das pessoas, e o silêncio tem o poder de desmoroná-las. Quando enxergamos o que se passa no mundo invisível, podemos nos proteger melhor e oferecer ajuda àqueles que estão lutando. Depois de anos estudando as Escrituras, aconselhando muitas pessoas e observando situações reais, percebi que o silêncio é como um espelho da alma. Ele revela o que está realmente no coração. E os padrões são claros, sempre refletidos na palavra de Deus. Vamos juntos explorar esses pontos. O silêncio, muitas vezes, expõe os demônios que tentam se esconder dentro das pessoas. E ao final desta reflexão, talvez você compreenda melhor por que Jesus buscava lugares silenciosos e por que o inimigo faz de tudo para encher nossas vidas de ruídos e distrações. Primeira maneira: o silêncio revela a incapacidade de estar a sós consigo mesmo. Em Marcos 1:35 lemos que Jesus, bem cedo, ainda de madrugada, se retirava para um lugar deserto para orar. Era hábito dele buscar momentos de solitude e silêncio para estar com o Pai. Mas há pessoas que não suportam esse tipo de momento. Precisam estar cercadas de barulho, estímulos e distrações. Quando confrontadas com o silêncio, ficam visivelmente ansiosas ou inquietas. Isso não é algo aleatório. Como diz Tiago 4:8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. No silêncio, os humildes sentem a presença de Deus. Já os que escondem pecados se tornam dolorosamente conscientes da sua condição espiritual. Lembro-me de um aconselhamento com um homem chamado Roberto. Bastavam 2 minutos de silêncio para que ele se agitasse, mudasse de assunto ou fizesse piadas. Depois, ele confessou que nesses momentos, todos os seus arrependimentos e erros voltavam à sua mente, e ele não conseguia enfrentá-los. Isso mostra que o silêncio é mais do que ausência de som, é presença de verdade. É como se o Espírito Santo usasse esse momento para mostrar ao coração aquilo que ele tentou esconder até de si mesmo. Por isso, quando você vê alguém evitando o silêncio a todo custo, entenda: pode ser que o que ela mais teme é a própria verdade que carrega dentro de si. Eclesiastes 3:7 afirma que há tempo de calar e tempo de falar. Aqueles em paz com Deus conseguem viver ambos.
Já os que carregam conflitos espirituais internos muitas vezes fogem desesperadamente do silêncio, pois ele os obriga a encarar o que tentam evitar. Segunda maneira, o silêncio confronta o desejo de controle. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias tem um encontro com Deus. Ele não o encontra no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Deus fala muitas vezes no silêncio. Porém, aqueles que possuem um espírito controlador se incomodam profundamente com isso. Eles não suportam quando os outros têm espaço para ouvir a Deus por si mesmos. Pessoas controladoras interrompem momentos de oração, falam por cima dos outros e se incomodam com períodos de reflexão. Lembro de uma reunião em que o pastor pediu 5 minutos de silêncio para a oração. Um dos líderes se irritou tanto que disse: "Isso é perda de tempo. Eu já sei o que devemos fazer." Aquilo revelou mais que pressa, revelou uma necessidade de controlar, de impedir os outros de ouvirem a Deus diretamente. Provérbios 29:11 diz: "O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se." Jesus nunca obrigou seus discípulos a nada. Ele os deixou livres para escolher. Se alguém teme o silêncio porque perderia o controle sobre os outros, isso é um sinal espiritual claro de que algo está errado. Terceira maneira, o silêncio traz à tona raivas ocultas. Efésios 4:26 nos aconselha: "Iraí-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira." A raiva não resolvida abre espaço para influências malignas. E no silêncio, essa raiva, que estava escondida, sobe à superfície. Pessoas que guardam mágoas podem reagir com irritação ao silêncio. Comentários neutros soam como ataques, o ambiente parece tenso, e elas fazem piadas ácidas ou mudam de assunto bruscamente. Hebreus 12:15 nos alerta: "Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos." Se alguém mostra irritação incomum diante do silêncio, pode ser que esteja carregando feridas não tratadas. E a melhor resposta a isso não é confronto, mas oração e intercessão para que Deus traga cura ao coração. Quarta maneira, o silêncio expõe o medo de olhar para dentro. Em 2 Coríntios 13:5, somos chamados a examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. Mas para quem guarda segredos ou vive em duplicidade, o silêncio é assustador. Ele cria espaço para que o Espírito Santo traga convicção, e isso é insuportável para quem não quer mudar. Pessoas assim evitam conversas sérias, usam o humor para escapar de reflexões, se tornam defensivas ou criam distrações para não encarar seus próprios erros. Salmo 139, 23, 24 traz a oração de quem deseja ser purificado: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Quem foge do silêncio geralmente está fugindo de si mesmo e da voz de Deus. Quinta maneira, o silêncio revela a dependência da aprovação alheia. Gálatas 1:10 pergunta: "Estou agora tentando agradar a homens ou a Deus?" Muitos não suportam o silêncio porque nele não há elogios, curtidas, aplausos. Se a identidade de alguém está firmada na validação dos outros, o silêncio se torna insuportável. Essas pessoas buscam atenção o tempo todo, falam de si mesmas, se depreciam para ouvir elogios, ou criam situações para se colocarem como vítimas ou heróis. Lembro de uma jovem, Raquel, que em um retiro espiritual ficou angustiada com os momentos de reflexão silenciosa. Ela confessou: "Quando ninguém fala comigo, sinto que não existo." Provérbios 29:25 diz: "O medo do homem é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro." Quando nossa identidade está em Deus, o silêncio se torna um lugar de paz, não de vazio.
Se você sente um vazio no silêncio, pare e reflita. Será que sua identidade está firmada em Cristo ou nas opiniões das pessoas? O silêncio tem o poder de redefinir o que você realmente é, não com base nos outros, mas com base em quem Deus diz que você é. Use esse espaço de silêncio como um altar. Leve suas inseguranças a Deus. Peça que Ele te revele a raiz da sua dependência emocional e que preencha com a presença dEle o que falta em você. Sexta maneira. O silêncio destaca a ausência da presença de Deus. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aqueles que vivem no Espírito sentem paz, especialmente no silêncio. Mas quem está espiritualmente vazio, sente o silêncio como um abismo. Pessoas assim dizem que o silêncio é estranho, insuportável, entediante. Tentam preenchê-lo com entretenimento, conversas ou até vícios. Jesus falou em Apocalipse 3:1: Tens nome de que vives, mas estás morto. Muitos parecem espiritualmente vivos, mas carecem de uma conexão real com Deus. O silêncio não deve ser preenchido com mais ruído, ele deve ser preenchido com a presença de Cristo. Sétima maneira. O silêncio escâncara a resistência à voz de Deus. Em 1 Samuel 3:10, Samuel diz: Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Mas nem todos querem ouvir. Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Só que alguns fazem exatamente o contrário. Resistem a Deus e se abrem ao inimigo. E aqui vai um alerta espiritual. O silêncio não mente. Ele escâncara o que nem sempre conseguimos ver a olho nu. Quando alguém se incomoda demais com o silêncio, pode ter certeza, tem algo dentro que está gritando por libertação. O silêncio é como uma luz que acende em um quarto escuro. Tudo que estava escondido começa a aparecer. Medos, pecados, mágoas, mentiras, religiosidade sem vida, tudo vem à tona. E sabe o que é mais assustador? É que muitas pessoas preferem o barulho da distração à verdade que o silêncio revela. Elas lotam a mente com redes sociais, séries, compromissos, qualquer coisa que as impeça de ouvir a própria alma e a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa séria. Quem foge do silêncio, muitas vezes está fugindo da presença de Deus. Porque é no silêncio que o Espírito Santo sussurra, que ele convence, que ele chama. E se o inimigo conseguir te manter rodeado de barulho, ele consegue manter sua alma presa. Essa é a verdadeira guerra invisível, e ela acontece nos detalhes do dia a dia. Por isso, não subestime o silêncio. Ele é uma ferramenta poderosa de discernimento. Ele revela onde há brechas, onde há feridas abertas, onde o inimigo está atuando sem ser notado. E mais ainda, o silêncio pode ser o palco onde Deus fala mais alto. Basta estar disposto a ouvir. Pessoas em batalha espiritual podem zombar da oração, atrapalhar cultos, distorcer a Bíblia para evitar tempo com Deus. Alguns sentem mal-estar físico durante momentos de oração silenciosa. Isaías 39:11 descreve esse tipo de gente como rebelde, que rejeita a palavra e prefere ilusões. Se você perceber alguém resistindo ao silêncio com esse tipo de intensidade, entenda, não é apenas uma questão emocional, é espiritual. E exige intercessão e discernimento. Que o silêncio de Deus não nos afaste, mas nos aproxima dele. Que a ausência de respostas nos leve à presença dele. E que no tempo certo, compreendamos o propósito do silêncio. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários: Senhor, mesmo em silêncio, eu confio em Ti.
Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalece essa comunidade de fé. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.